É agora que a gente vai fazer com você um giro completíssimo por todos os problemas, as tretas, as pressões, as cisões e, claro, as reações, os movimentos, as estratégias dos principais pré-candidatos à presidência da República neste 2022. A eleição mais importante do Brasil desde a redemocratização, segundo muitos analistas. Vem pra cá, é hora do nosso giro eleitoral. E a gente já começa direto trazendo aqui todo o nosso time para apresentar, fazer aí esse giro entre as principais pré-candidaturas. E a gente começa falando sobre um assunto, Renata Agostini, que ganhou muita proporção nos últimos dias e passou a ser abordado de forma transparente por figuras proeminentes tais como Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal mais votado da história do país, foi às redes sociais chamando ali de traidores aqueles que já integraram o governo, estão fora hoje e têm feito críticas aí, principalmente com a aproximação do presidente com o Centrão. Renata vai detalhar para a gente a partir de agora o que está acontecendo no seio bolsonarista. Renata? Pois é, tem um racha ali numa parte dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, especialmente aqueles ligados à chamada ala ideológica. Olha, um integrante, inclusive, dessa ala me chamava a atenção ontem em tom irônico, né? Olha, a base está unida, que é uma beleza. É ministro processando ex-ministro e um trocando ofensa com o outro na internet. Do que a gente está falando? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, decidiu mover uma ação contra o ex-chanceler Ernesto Araújo por calúnia, difamação, por comentários que ele fez. Ele expôs isso, inclusive, na internet, essa ação, e disse que não vai ter mais resposta sem medida, imediatamente, né, feita, medida, inclusive, judicial. Ernesto Araújo, enquanto foi do governo, foi visto ali como um dos principais integrantes dessa chamada ala ideológica, né? Ele foi colocado à frente do Ministério das Relações Exteriores para trazer ao governo, ao Itamaraty, essa nova roupagem que o governo bolsonarista queria dar às relações internacionais. Uma relação exterior ligada, muito alinhada ao então presidente Donald Trump, com não seguindo o que o Itamaraty historicamente trazia, que era a defesa do multilateralismo, toda uma roupagem nova. Saiu do governo, foi ali demitido no momento de extrema pressão, especialmente do legislativo, para que esse movimento fosse feito, e agora fazendo críticas ao governo, toma como resposta do ministro que hoje está no cargo das comunicações essa ação judicial. Em paralelo, há um movimento, a gente viu o Mário Frias, secretário de Cultura, atirando ali nas redes sociais contra os irmãos Weintraub. Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação e também compunha essa ala ideológica, e seu irmão, que foi assessor especial da presidência, Arthur Weintraub. Os dois agora viraram, na verdade, inimigos, entre aspas, desse pessoal que está no governo. Eles estão vistos como oportunistas. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e filho do presidente, foi às redes sociais e falou que não se trata de unir ou não unir a direita, mas de, veja só, separar o joio do trigo. Então você tem um embate que está público e há uma preocupação de auxiliares bolsonaristas nesse momento de trazer algum discurso que possa tirar, ok, Weintraub não é mais benquisto, mas não dá para que eles acabem levando outros descontentes. É preciso achar um caminho para que essa direita, essa militância mais aguerrida, fique com Bolsonaro. Tem dois aspectos que eu acho importantes aí, né? Primeiro, que é uma disputa por poder mesmo. Deixa só eu fechar aqui. Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, né? Postou todas as tretas ali no Instagram e falou: todo este tempo que nós engolíamos sapos, na verdade, era uma chance para eles se corrigirem, mas nada foi feito. Então, agora está tudo aí às claras. Isso se referindo aí a Abraham Weintraub e a Ernesto Araújo, por exemplo. Para vocês entenderem, Abraham Weintraub quer ser candidato ao governo de São Paulo, apenas o maior colégio eleitoral do Brasil. Depois dessa
passagem polêmica, para dizer o mínimo, pelo Ministério da Educação e de ter deixado o Brasil às pressas quando finalmente o país conseguiu assistir como funcionava uma reunião ministerial na qual ele diz impropérios impublicáveis, assim, numa democracia de um nível mais tranquilo, contra diversos poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal. A grande questão é, Abraham Weintraub sai, mas quer voltar quando Bolsonaro já tem um plano. Qual é o plano de Bolsonaro para São Paulo? É Tarcísio de Freitas e uma vaga no Senado. Vaga no Senado que deflagrou um outro embate. Bolsonaro já acenou com essa vaga para a SCAF, já assinou com essa vaga para Ricardo Salles, acena agora para Damares Alves, mas quem quer muito e fez de tudo para chamar a atenção do presidente, inclusive com posicionamentos para lá de polêmicos, porque ela é uma mulher estudada, é doutora, professora da USP de Direito. Janaína Pascoal chegou a fazer publicações irresponsáveis sobre vacina. Por quê? Queria ser ela candidata também ao Senado com o apoio de Bolsonaro. Até o momento, Bolsonaro não está piscando para essa gente. O fato é que, quando o governo Bolsonaro nasce, em 2018, ele se elege com um tripé. Que tripé é esse, Daniela? Você tem o tronco dos militares, que era muito forte. Você tem o tronco dos ideológicos, né? Que é aí esse grupo que vem com o escritor Olavo de Carvalho, que está aí também, andou fazendo críticas ao presidente, dizendo que Bolsonaro usou como garoto propaganda e depois demitiu todo mundo que era dele. Esse tronco dos ideológicos e um tronco fino ali na época, que era o da política. Gente com que Bolsonaro tinha relações e que estava lá com ele, mas era, digamos assim, um tripé no qual esse ficava mais escondidinho aqui. O que acontece agora? A política robusteceu, expurgou dos principais quadros esse grupo ideológico mais que o povo na internet fica brincando, né? Ernesto Araújo usando o chapéu de alumínio. Gente, era um ministro das Relações Exteriores que dava tiro na China, principal parceiro comercial do Brasil, e apostou tudo, rompendo qualquer regra da diplomacia bem estruturada, na candidatura que perdeu nos Estados Unidos, né? Trump. Só um parênteses, Dani. Claro. E tinha um que achava que era tronco, que eram os liberais que ficaram ali tadinhos, balançando. eles estão balançando como as folhas, né? In the wind. Bom, mas... e os militares, teve ali um grupo que saiu, Santos Cruz, um grupo que inclusive migrou para Moro. O que sobrou é um grupo bolsonarista mesmo, né? Não tem tanto mais aquela veia dos militares, digamos, independentes, né? Ficou o general Heleno, ficou um grupo que é bolsonarista, é Bolsonaro mesmo, com força. Bom, pois muito bem, esse expurgo dos ideológicos está se dando agora também na esfera do debate público e, aparentemente, os bolsonaristas raiz, Eduardo Bolsonaro aí, por exemplo, Carlos Bolsonaro também tem reagido, estão fazendo agora esse momento de depuração, é assim que Eduardo Bolsonaro define, do que é a base do presidente Jair Bolsonaro, inclusive a ideológica. Se alguém quer fazer algum apontamento, levantem os dedinhos, meninos. Todo mundo. Leandro Rezende. Tá, vou rapidinho, só pegando o que você falou por último agora, Dani, dessa depuração do que é o bolsonarista raiz e do que não é. Vou trazer um exemplo específico de conversa que eu tive ao longo dessa semana sobre a formação, sobre como o senador Flávio Bolsonaro está agindo, né, para poder manter o bolsonarismo no Rio de Janeiro como um foco de poder importante para a família. O que eu escutei? Existe hoje uma dificuldade de separar mesmo, como o Eduardo Bolsonaro falou, o joio do trigo. Há uma avaliação interna dentro de pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro, pessoas próximas à família, de quem é bolsonarista raiz ou de quem se usou a onda bolsonarista que varreu as eleições de 2018 para poder se eleger. Conversando com pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, o que eu escutei é de que muita gente se aproveitou daquela onda e que agora não vai contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E aí por uma série de fatores que afastaram essas pessoas do presidente. Então, agora, na montagem das chapas de candidatos a deputado federal, deputado estadual, há um esforço de poder dizer quem é raiz e quem não é raiz. É claro que o presidente está procurando aí quem está com ele o tempo todo, né? Dos troncos todos, quem restou e quem topa aí com ele para as eleições de 2022. Dani. Muito bom, Gustavo Uribe. Eu ia falar do movimento que fez o Centrão se enraizar no coração do governo, porque foi um movimento devagar. Inicialmente, nós tínhamos um antagonismo entre militares contra os ideológicos. E o Centrão entrou e conseguiu tacar de lado os ideológicos, que foram saindo aos poucos. A
Aí o Centrão se estabeleceu e aqueles militares incomodados com a política do toma lá da cá também saíram. Azevedo, Santos Cruz e até Rego Barros, o porta-voz do governo. E aí ficou aquele Centrão bolsonarista que reclama nos bastidores. Ainda faz críticas ao Centrão, mas não tem coragem de fazer publicamente. Aquele se gritar pega o Centrão do general Heleno, que não critica mais o Centrão. E aí a batalha hoje é sobretudo Centrão com os liberais, porque há batalhas orçamentárias e de gastos. Sensacional. Mas também os liberais que são bolsonaristas, porque os liberais, de fato, já deixaram o governo, Bruno Funchal e outros, e ficaram aqueles que são mais bolsonaristas. Então, a queda de braço hoje é outra. Se inicialmente era os ideológicos contra os militares, hoje são o Centrão contra os liberais, e o Centrão tem ganhado quase todas as quedas de braço. Que é mais ali, se você vai fazer um governo que gasta, para ter ali um projeto eleitoral mais robusto, e Paulo Guedes tentando esconder a chave do cofre para dar uma segurada na onda diante aí dessa ofensiva. Muito bom esse apontamento. Vale a pena também aqui só deixar bastante claro que o jogo da política que está sendo feito agora pelo governo Bolsonaro elevou bastante de patamar com esse fortalecimento do Centrão, porque você tem um todo-poderoso na Câmara, que é Arthur Lira, e Ciro Nogueira, que vai se assenhorando da estratégia do governo, a ponto de chacoalhar, por exemplo, o que está acontecendo no outro campo. Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva agora. Lula vinha ali jogando, né, atraindo partidos do centro, PSD, piscando muito, ao mesmo tempo que tenta fazer do seu vice o sinal mais claro da personificação, alguém que incorpora o compromisso que ele tem com uma parte da elite. O Ciro Nogueira viu essa jogada e deu uma chacoalhada como, né? Trazendo para um novato no PSD, um senador de primeira viagem que vai assumir ainda em fevereiro o posto espinhoso de líder do governo. Deu uma chacoalhada tão grande, daqui a pouco eu trago o bastidor, que o Kassab foi chamado a arbitrar o que está acontecendo. Já já a gente fala disso. Mas Lula também está convivendo com um tiroteio interno pesado sobre esse homem que ele quer apresentar como uma carta viva ao mercado, às elites do Brasil, Geraldo Alckmin. Muita gente no PT, em especial essa ala mais à esquerda do PT, Rui Falcão, Luiz Marinho, indo para cima publicamente, dizendo que Lula não precisa de muleta. Os termos são bem ruins. Lula não precisa de muleta, foi o que disse Falcão para a Folha de São Paulo. Marinho disse, salvo engano, para o Globo, que o Alckmin precisa se tornar engolível, que ele não seria ainda, porque teve a participação no impeachment da Dilma. O fato é que o ex-presidente Lula viu esse barulho crescendo e aí veio ele próprio fazendo o sinal mais enfático. Isso foi nesta semana quando ele diz: eu não tenho problema, eu quero ele junto, espero que ele esteja comigo no projeto que nós vamos discutir para o Brasil. Ele, Alckmin. Alckmin faz ali as ligações, agradece esse apoio, mas Lula não faz isso sozinho, ele escala aliados. Quem, Daniela? Fernando Haddad, Emílio de Souza, a própria Gleisi Hoffmann ontem aqui poderia ter botado, ela que foi ministra de Dilma, viu o impeachment, poderia ter botado a temperatura para cima, fez o quê? Jogou água na fervura. Pedido de Lula para tentar frear os ataques a Alckmin. Renata conversou com o dirigente do PT hoje e traz as informações. A avaliação é que, nesse momento, isso foi necessário e foi suficiente. E que eles estão no mapeamento interno ali, entendem que não tem nenhum movimento importante para tentar barrar essas negociações que se torne público. Então, foi algo cirúrgico de Lula. A força de Lula para conter esses movimentos dentro do PT, nós sabemos, ela é inigualável. O PT é um partido que se constituiu e ele tem diversos grupos internos, né? Ele tem uma militância das mais fortes, né? Há diversos grupos dentro do PT, mas a força de Lula para unificar e pacificar essas disputas, ela é indiscutível. Então, o que um aliado de Lula disse nesse momento? Olha, na minha avaliação, foi o suficiente. Agora, tem que monitorar, inclusive o Uribe tem ali um apontamento sobre isso, né, Uribe? Sim, eu conversei agora com o ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Elvino Bongás, e ele foi bem direto em relação a isso. Ele disse: no PT continuará tendo posições diferenciadas. É salutar. Frente ao desastre do fascismo, haverá compreensão do significado dessa ampliação. Então, de certa forma, você tem esse espírito de que há um consenso aparente. Mas a gente sabe que dentro do PT ainda há bastante resistência a Geraldo Alckmin.
Muito bem, Leandro Rezende pede licença para atender uma ligação importante, eu acho ótimo, volta com notícia para mim. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o que está acontecendo nos outros partidos, a gente vai começar a falar com Gustavo Uribe, vamos para 19D. 19D é o nosso momento agora, a gente vai falar sobre Sérgio Moro, Uribe e Renata. Gente, o fato desse cortejo aí, a portas abertas do União Brasil e com, digamos, piscadela, aceno, conversa direta sobre esse assunto, bastante às claras, Moro pode mudar de partido menos de 3 meses depois de ter entrado na política. Ele já vai ser, então, um político com 2 partidos em sua história, de 2 meses e 10 dias na política. Renata Agostini, começo com você. Está tendo reação de uma ala do Podemos a essa movimentação, né? Tá, sim. Tem uma ala que entende que esse foi um ativo conquistado pelo Podemos, uma sigla que vem no processo nos últimos anos para tentar se colocar ali naquele pelotão dos partidos relevantes, né? E que não dá para abrir mão de Moro agora que foi feito todo esse movimento, inclusive Moro, que serviu para atrair outras candidaturas. E eu achei muito interessante o que um integrante do Podemos me disse hoje, que é o seguinte: olha, eu falei diretamente com o Moro e ele tem que pensar bem, não adianta ficar ali jogando, terceirizando para Renata Abreu essa costura, porque quem vai carregar essa pecha será ele. Então, ele tem que bancar também essa escolha. Importante, Renata. Eu conversei com o senador Álvaro Dias, ele falou, olha, isso mostra que o passe do Moro está valorizado, cabe a ele, é uma escolha pessoal, cabe a ele responder. Eu disse a ele que essa decisão é solitária, ou seja, Moro está consultando as pessoas sobre o assunto, tá? Eu disse a ele que essa é uma decisão solitária, porque uma coisa é uma aliança, disse Álvaro Dias, é você construir uma aliança eleitoral. Outra coisa é escolher um partido. Para escolher um partido, você precisa ter identificação com aquele programa, com as ideias daquele partido. Moro se identifica com a União Brasil, ele é quem vai ter que decidir. União Brasil é um fruto meio uma jabuticaba, que nasce do PSL, que abrigou Bolsonaro, ou seja, tem aqueles bolsonaristas raiz lá dentro, inclusive, sei lá, Carla Zambelli, por exemplo, né? Até com o Democratas, que tem ACM Neto, que sempre foi uma figura que manteve distância de Jair Bolsonaro. Então, é essa jabuticaba, esse fruto aí. Moro vai querer abraçar? Não se sabe. Agora, tem uma preocupação com o impacto disso para alguém que disse que ia depurar a política, já chega aí com essa prática bastante comum, pragmática, das mudanças de partidos. Uribe, não é só isso, né? O Podemos também está preocupado com uma espécie de desfiguração que pode acontecer com a chegada de tantos ex-bolsonaristas que estão vindo de olho na candidatura de Moro. Uma espécie de bolsonarização do Podemos. Tem uma ala do Podemos que acha que Moro tem que ter uma postura um pouco mais ao centro, que se o Podemos abrir as portas, as porteiras, para vários nomes de ex-bolsonaristas, o partido pode ir muito para a direita e aí não interessa o eleitor moderado. Porque uma das críticas feitas dentro do Podemos é que Renata Abreu está liberando a entrada de algumas pessoas que ainda acreditam na pauta de costumes e que algumas delas são até anti-vacina. E que Moro tem um discurso completamente diferente e que o Podemos deve dar, usando a mesma palavra que você usou, Dani, depurar um pouco aqueles que ingressam no partido ou não. Ontem a gente deu a informação de que Moro deve se reunir com um grupo de mulheres agora no começo de fevereiro. E muitas dessas mulheres são ex-bolsonaristas que fizeram campanha para Jair Bolsonaro, que apoiaram até outro dia Jair Bolsonaro, mas que agora se destacaram e agora foram para o partido, para o Podemos. Então há uma preocupação desse processo de bolsonarização. Então muitos acham que ele precisa se identificar mais com o centro, ter bandeiras mais ao centro e não deixar o Podemos virar uma espécie de puxadinho do bolsonarismo arrependido. Falando de centro, vamos direto para o MDB, porque se você achou que Simone Tebet estava isenta ali das pressões, não, senhora. Muita pressão também, inclusive a céu aberto. Uma ala do MDB simplesmente acha que não vale a pena manter a candidatura de Simone Tebet, porque quer ir com outros candidatos, uma parte quer ir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem gente que tem um pé mais preso ali com o Jair Bolsonaro. O fato é que não vê a candidatura como vantajosa. Quem quer começar falando disso? Renata ou Uribe?
Renata. Falei com 2 integrantes do MDB. Olha, um desses caciques no MDB, a gente gosta muito de usar esse termo, né? Porque esse é um MDBista de longa trajetória no partido. Virou para mim de uma forma muito transparente. O MDB não vai unido para essas eleições. Ponto. Eu falei, ok, elabore um pouco mais. Bem, lembra desse caráter regional do MDB? Já é uma tarefa em toda eleição das mais difíceis unir o partido, já de saída. Simone Tebet, ok, né? Ela partiu ali pontuando alguma coisa, está melhor do que Rodrigo Pacheco, que não saiu do zero, mas ainda pontua muito pouco. Ela tem ali um deadline apertadíssimo para viabilizar essa candidatura, que seria ali pouco mais de um mês, até março. E ela poderia fazer isso como? Se ela não é um fenômeno que já saiu pontuando como Moro, né, ali quase arranhando 2 dígitos, trazendo o apoio de outro grande partido. Podemos, PSDB, União Brasil, não está um cenário fácil. É esse tipo de argumento que Simone Tebet e Baleia Rossi, presidente do MDB, que é o fiador da campanha, está escutando, que eles estão escutando ali dentro do partido e que pode ajudar a complicar ainda mais a viabilização dessa candidatura. Agora, Uribe, tem uma outra questão que é a própria resistência da Simone, e está certa nesse momento, estrategicamente falando, precisa resistir, mas muita gente querendo que ela seja vice, né? Por exemplo, o João Dória gostaria de ter uma mulher na vice, poderia ser Simone Tebet, ela dizendo, eu não vim para essa briga para ser vice de ninguém. O problema é que dentro do MDB, viu, Dani, tem um grupo muito forte que acha que sim, que o MDB deve compor com o PSDB. Por quê? O MDB é um partido capilarizado. O MDB, às vezes, prioriza você gastar mais para formar bancada à Câmara dos Deputados, Senado Federal e governadores, do que uma eleição à presidência. A gente vê esse cenário em 2018. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, só saiu candidato porque ele bancou grande parte da sua própria campanha. Porque o Romero Jucá, que era o então presidente do partido, chegou a dizer, não vamos gastar dinheiro com uma campanha que não irá vingar. É melhor garantir bancada. Então, Simone Tebet está nessa situação complicada. E, enquanto ela tem tentado viabilizar essa campanha, Michel Temer, ex-presidente da República e presidente de honra do MDB, ele tem sido pressionado por alguns tucanos, Tasso Gereissati, senador, já esteve lá, Eduardo Leite, governador também do PSDB lá do Rio Grande do Sul, a fazer um acordo com o PSDB. E João Dória, inclusive, tem dito isso para todo mundo. A minha vice dos sonhos é Simone Tebet. O PSDB já tem mais uma tradição de campanhas presidenciais, então já sabe como gastar esses recursos em campanhas presidenciais. E aí você tem até, inclusive, uma informação que eu obtive hoje, que João Dória tem guardado alguns postos na cúpula da campanha dele para MDBistas, para conseguir encaixar depois Baleia Rossi ou o ex-presidente Michel Temer, caso haja uma composição. Então, pegando aí o gancho para manter orgânico aqui, vamos falar dele, vamos falar de João Dória. João Dória enfrenta 2 obstáculos, isso até aliados dele reconhecem. Primeiro tem ali o fato de que ele, para chegar onde chegou, fez adversários internos no partido, né? O mais notório deles é o deputado Aécio Neves, que tem uma capacidade de articulação dentro da bancada, em especial de deputados federais do PSDB, muito grande. E uma parte dessa articulação se traduz em pressão. Pressão pelo quê? O PSDB não está acostumado a ter um candidato que larga com 2% nas pesquisas. Pior ainda se esse candidato for governador do maior colégio eleitoral do Brasil. Significa ali que nem onde ele está emplacando. Essa pressão para que João Dória comece a mostrar mais força nas pesquisas até no máximo março, abril, ela já está acontecendo, mas ela está sendo diluída. A segunda frente de pressão virá de forma bastante pesada, os aliados admitem, a partir de junho. Se não houver uma melhora significativa no desempenho de João Dória nas pesquisas a partir de junho, aí mesmo quadros orgânicos do partido, tucanos, graúdos, podem dizer, olha, é melhor que o PSDB faça uma composição do que ter pela segunda eleição consecutiva um desempenho tão abaixo do que é a marca histórica do partido, porque em 2018, com esse fenômeno do presidente Jair Bolsonaro e a polarização, né, que teve, Geraldo Alckmin, então candidato do partido, terminou a eleição muito pequeno, assim como Marina Silva, enfim, foi de fato uma eleição atípica, mas essas 2 frentes de pressão estão aí. E aí o que Dória está fazendo?
Dória tem um timaço lá que ele está montando de especialistas da economia, etc e tal, mas colocou um político graúdo, raiz, especialista em manejo de pressão como coordenador de programa de governo dele. É o presidente da Câmara mais longevo da história do Brasil, estou falando de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia assume, então, a coordenação do programa de governo de João Dória. Eu trago para vocês aqui uma conversa que tive com ele mais cedo. Ele tem muito claro na cabeça dele qual vai ser a linha mestra. É um programa de governo que vai tentar dar um olhar individualizado. Ele usou uma expressão que eu achei muito boa. É um programa que vai discutir os problemas dos brasileiros, não os problemas do Brasil. Eu falei, não entendi ele. Nós não vamos debater a pobreza, nós vamos debater o pobre. Qual é o problema do pobre? A necessidade do pobre, o problema da mulher. Aonde a diferença da mulher salarial começa a aparecer com o homem? Em que momento da carreira? No serviço privado, a violência. Esse, para mim, está muito claro que é um assunto que Rodrigo Maia vai tratar muito a mulher. Por quê? Porque as pesquisas mostram que é o campo em que Jair Bolsonaro enfrenta mais resistência. Racismo, sim, estará lá. Como é que Rodrigo Maia pretende alinhavar tudo isso? Primeiro, trazendo gente que entende de governo, tem experiência de governo. Exemplo, Marcelo Garcia, que foi o responsável no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso pela assistência social, também atuou no Rio de Janeiro na área de assistência social, ajudou a formatar o programa de Aécio Neves nessa área em 2014. Esse cara volta para trabalhar para o programa de governo. E Rodrigo Maia vai fazer um aceno a deputados. Ele vai tentar melhorar o ambiente na política. Como? Chamando deputados que têm essa veia programática para participarem independentemente deles apoiarem João Dória. Ele disse o seguinte: a ideia é deixar esse plano de governo um documento que seja um legado para o Brasil. Gente, tentando eles estão, mas tem bastante briga aí no meio.